O salão estava iluminado por lustres de cristal. As taças de champanhe tilintavam, a música suave preenchia o ambiente, e vestidos caríssimos desfilavam como se fosse uma passarela. Era a festa mais aguardada da cidade, onde apenas os nomes mais influentes haviam sido convidados. Mas naquela noite, uma presença destoava. No canto do salão, uma mulher de vestido simples observava em silêncio. Não havia joias reluzentes em seu pescoço, nem sapatos de grife nos pés. Carregava apenas uma bolsa pequena, de couro gasto pelo tempo. Alguns convidados logo a notaram. Os olhares começaram discretos, mas em pouco tempo vieram os sussurros. Quem a convidou? Com certeza está perdida. Olha só a bolsa dela, parece coisa de brechó. As risadas começaram a se espalhar. Uma das socialites, vestida em seda cintilante, aproximou-se com um sorriso venenoso. Boa noite. Você é garçonete? Está procurando o setor de serviço? O salão inteiro explodiu em risadinhas contidas. A mulher de vestido simples respirou fundo, mas não respondeu. Apenas segurou firme a bolsa nas mãos, como quem guardava dentro dela algo muito mais valioso do que todos poderiam imaginar. Mas o deboche não parava. Um homem de terno alinhado ergueu a taça e disse em voz alta: brindemos a nossa nova convidada. Veio direto do bairro pobre para abrilhantar nossa festa de gala. As gargalhadas ecoaram pelo salão. Alguns filmavam discretamente, prontos para espalhar nas redes sociais a cena engraçada. A mulher permaneceu imóvel, os olhos marejados, mas a postura firme. Então, lentamente, colocou a bolsa sobre a mesa. Abriu o fecho com calma, sob o olhar curioso de todos. O silêncio tomou conta do salão. Todos queriam ver o que poderia haver naquela bolsa tão simples. E quando o objeto foi finalmente revelado, cada risada morreu instantaneamente. Era algo inesperado, algo tão poderoso, tão simbólico, que ninguém ousou dizer uma palavra. E, um a um, os que riram começaram a abaixar a cabeça em vergonha. Outros, em sinal de respeito, se curvaram diante dela. Naquele instante, a mulher que havia sido alvo de humilhação se tornou a figura mais poderosa daquele salão. O salão inteiro prendeu a respiração. As mãos da mulher, firmes apesar da tensão, retiraram um objeto envolto em um pano de seda antigo. O tecido desdobrou-se lentamente, até que o brilho metálico refletiu nas luzes do lustre. Era uma medalha, não uma joia comum, mas uma insígnia oficial, símbolo de honra rara, concedida apenas a pessoas que haviam marcado a história da cidade. Na superfície, o brasão reluzia, e gravado em letras pequenas estava o nome dela. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns reconheceram de imediato. É a medalha de honra da cidade. Mas essa condecoração só é dada a heróis. Como ela. A socialite que antes havia zombado recuou, pálida. Os risos morreram como cinzas ao vento. Agora todos olhavam para a mulher simples como se estivessem diante de alguém que jamais deveriam ter subestimado. Um idoso, respeitado juiz, deu um passo à frente, a voz embargada pela emoção. Eu conheço essa história. Ela recebeu essa medalha anos atrás por salvar dezenas de pessoas durante o desabamento no Hospital Central. Enquanto todos corriam, ela entrou para resgatar crianças presas nas enfermarias. Muitos de vocês devem a vida a ela, e nem sabem. O silêncio foi absoluto. Alguns convidados começaram a abaixar os olhos envergonhados. Outros, que haviam rido, agora se aproximavam com reverência. A mulher levantou o olhar e disse com calma, mas com uma firmeza que cortava como lâmina: vocês me julgaram pela roupa que visto, pela bolsa que carrego, mas nunca se perguntaram quem eu era. Enquanto vocês medem valor por aparência, eu carrego cicatrizes que não estão à venda. Esta medalha não é um adorno, é um testemunho. Um arrepio percorreu o salão. Cada palavra ecoava como martelo na consciência dos que haviam debochado. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. O mestre de cerimônias, que até então assistia em silêncio, aproximou-se do microfone e disse em voz alta: senhoras e senhores, levantem-se. Esta mulher merece mais do que desculpas. Ela merece respeito. Um a um, todos se ergueram. E diante dela, antes humilhada, começaram a se curvar em sinal de honra. O salão estava em pé. Os que antes riam, agora se curvavam em silêncio, como se uma força invisível os obrigasse a reconhecer a verdade.
A mulher simples, ainda segurando a medalha, respirou fundo. Seu olhar varreu cada rosto presente, do mais arrogante empresário à socialite que a havia insultado minutos antes. Então, com voz calma, mas firme, ela disse: "Não é a primeira vez que me olham como se eu fosse menos. E sei que não será a última. Mas quero que entendam uma coisa. Não são roupas caras que definem grandeza. Não é o tamanho da sua casa, nem o preço da sua bolsa. O que define alguém é aquilo que carrega dentro do coração e o que é capaz de fazer pelos outros." O silêncio era tão profundo que até a música parou. Ninguém ousava interromper. Ela ergueu a medalha à altura dos olhos. A luz refletia nela como um farol. Esta insígnia não é apenas minha. Ela representa todas as pessoas simples que trabalham, que lutam, que salvam vidas sem esperar aplauso. Enquanto vocês disputam quem tem a taça mais cara, existem heróis anônimos limpando ruas, cuidando de doentes, servindo refeições a quem tem fome. E cada um deles vale mais do que todo esse ouro que vocês exibem. Alguns convidados não resistiram. Lágrimas começaram a escorrer discretamente. Outros, envergonhados, abaixaram as cabeças, incapazes de encarar a mulher que haviam humilhado. A socialite, agora em prantos, aproximou-se. "Me perdoe, eu não sabia quem a senhora era." Mas a mulher a interrompeu com um gesto firme. "Esse é o problema. Você nunca perguntou quem eu era. Apenas julgou." Essas palavras caíram como um martelo. E, de repente, todo o luxo do salão parecia vazio diante da simplicidade daquela verdade. O mestre de cerimônias, ainda ao microfone, concluiu: "Hoje aprendemos uma lição que nenhum de nós jamais esquecerá. O verdadeiro valor não se veste, se vive." O aplauso que se seguiu não era de festa, mas de respeito profundo. E a mulher, antes humilhada, deixou o salão de cabeça erguida, com a dignidade intacta, e com todos atrás dela refletindo sobre o peso de suas próprias atitudes. Na manhã seguinte, os jornais não falavam de outra coisa. A festa que deveria ser lembrada pelo luxo, pelos vestidos importados e pelas joias caríssimas, virou manchete por causa da mulher simples que fora humilhada e, com uma bolsa gasta, fez todos se curvarem. As fotos correram pelas redes sociais, ela erguendo a medalha, convidados em silêncio e a socialite ajoelhada pedindo perdão. Os comentários se espalhavam. "Vergonhoso como trataram ela. Isso é uma lição para todos nós. Grandeza não se compra, se conquista." Em poucas horas o nome dela estava nos assuntos mais comentados. E mais do que a curiosidade, crescia um movimento de reflexão. Nas escolas, professores contavam a história como exemplo de respeito e dignidade. Nas igrejas, pastores usavam o episódio para falar sobre humildade e julgamento precipitado. Até em programas de televisão, comentaristas repetiam: "Nunca subestime ninguém pela aparência. Você não sabe a história que essa pessoa carrega." A socialite que havia zombado, agora exposta ao ridículo, tentou se justificar. Mas quanto mais falava, mais era criticada. Sua imagem, antes associada ao glamour, agora se tornara símbolo de arrogância e futilidade. Enquanto isso, a mulher simples seguia sua vida normalmente. Não deu entrevistas exclusivas, não buscou fama, não aceitou convites para posar em capas de revista. Limitava-se a dizer uma frase curta, sempre que perguntavam: "Não quero ser lembrada pela medalha, mas pela mensagem. Todos têm valor." A cidade nunca mais foi a mesma. O que começou como uma noite de humilhação transformou-se em um marco de consciência coletiva. E cada vez que alguém tentava rir de uma pessoa simples, havia sempre alguém pronto para responder: "Cuidado, você pode estar rindo da pessoa errada." Semanas depois, um convite inesperado chegou até a casa simples da mulher. Era um envelope elegante, com o selo da própria prefeitura. Dentro, o convite dizia: "Convidamos a senhora para ser a homenageada principal na cerimônia oficial da cidade. Sua coragem e dignidade merecem reconhecimento público." No grande dia, o Teatro Municipal estava lotado. Autoridades, empresários, professores, estudantes, todos estavam presentes. A notícia da festa de ricos já havia atravessado fronteiras, e agora todos queriam ouvir diretamente da mulher que transformara a humilhação em lição de vida. Ela entrou no palco da mesma forma de sempre. Vestido simples, sapatos discretos e a mesma bolsa de couro gasta no ombro. Mas, desta vez, o público não a recebeu com risadas. Todos se levantaram, aplaudindo de pé. O prefeito, emocionado, entregou-lhe um microfone e disse:
Senhora, hoje a cidade se curva diante da sua verdade. Por favor, nos deixe ouvir suas palavras. O silêncio tomou conta do salão. Ela respirou fundo, olhou para a plateia e começou. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou apenas uma mulher que já viu de perto o sofrimento e escolheu não se calar. Naquela festa, muitos me olharam como se eu não pertencesse àquele lugar. Mas, quando abri a bolsa, entenderam que a aparência não diz nada sobre quem realmente somos. As pessoas ouviam atentas, algumas com lágrimas nos olhos. O que carrego aqui não é luxo, é memória. É prova de que um coração disposto a ajudar pode valer mais que todas as joias expostas em vitrines. A medalha que mostrei não é só minha. Ela pertence a cada pessoa simples, invisível, que continua salvando vidas todos os dias, sem esperar aplausos. Um aplauso espontâneo interrompeu o discurso. Ela ergueu a mão pedindo silêncio e concluiu. Por isso não se curvem diante de mim. Curvem-se diante da dignidade humana. Porque essa sim é a maior riqueza que alguém pode carregar. O teatro explodiu em aplausos de pé. Não era mais uma festa de ricos. Era a consagração de uma verdade eterna. O valor de uma pessoa nunca pode ser medido pela aparência. A repercussão do evento oficial foi imediata. Jornais de diferentes estados noticiaram a cerimônia. Redes de televisão transmitiram trechos do discurso e as palavras dela viralizaram nas redes sociais. A frase, "Não se curvem diante de mim, mas diante da dignidade humana", se espalhou como fogo em palha seca. Em escolas, passou a ser escrita em murais. Em templos, citada em sermões. Em lares simples, tornou-se lema de vida. Logo, convites começaram a chegar de várias partes do país. Organizações sociais queriam que ela falasse em conferências. Universidades a convidavam para palestrar sobre valores humanos. Até empresas começaram a chamá-la, não para mostrar medalhas, mas para ensinar seus funcionários sobre respeito e empatia. A cada viagem, ela levava consigo a mesma bolsa de couro gasta. Não era adereço, mas símbolo. E sempre que alguém pedia para ver a medalha, ela repetia: "A medalha é só metal. O que importa é a lição que carrego comigo. Nunca subestime ninguém. Cada pessoa tem uma história invisível que você não conhece." E assim, o que começou como um episódio de humilhação em uma festa de ricos se tornou um movimento nacional. Pessoas comuns começaram a compartilhar suas próprias histórias de preconceito vencido. Campanhas foram lançadas com a frase estampada em cartazes e camisetas: "Todos têm valor." Enquanto isso, os que antes a ridicularizaram mergulhavam no esquecimento. Os risos que ecoaram naquela festa agora eram lembrados apenas como símbolo de arrogância. Mas a mulher, essa não precisava de fama nem de riqueza. Sua vida simples, carregada de propósito, já havia se tornado uma chama capaz de iluminar multidões. Meses haviam se passado, desde a noite da humilhação. Agora, o mesmo salão luxuoso que ecoara gargalhadas se preparava para um novo evento. Mas, dessa vez, os convites não eram para ostentação. Eram para celebrar a mulher que transformara vergonha em dignidade. Quando chegou, novamente usava seu vestido simples e a inseparável bolsa de couro gasta. Mas, diferente da primeira vez, ninguém riu. Ao contrário, todos se levantaram, aplaudindo de pé. No centro do salão, um palco havia sido montado. As autoridades presentes a aguardavam. E a mesma socialite que antes a insultara agora estava na primeira fileira, cabisbaixa, aguardando para ouvir o que nunca esqueceria. A mulher caminhou lentamente até o palco. Pegou o microfone com serenidade e olhou ao redor. Por um instante, o silêncio era tão absoluto que até o tilintar das taças cessou. Ela abriu a bolsa. Mais uma vez retirou a medalha, mas agora não para se defender, e sim para ensinar. Na última vez que estive aqui, fui ridicularizada. Riram da minha roupa, da minha bolsa, do que eu parecia ser. Hoje volto não para me vingar, mas para mostrar que a verdadeira justiça não precisa de gritos. Ela se cumpre quando a verdade se impõe sozinha. Os olhares estavam fixos nela. Até os mais arrogantes agora abaixavam a cabeça. Vocês se curvaram não diante de mim, mas diante do valor humano que ignoraram. Que esta medalha nunca seja vista como símbolo de luxo, mas como lembrete de que a vida de qualquer pessoa, por mais simples que pareça, tem valor imensurável. Ela fez uma pausa.
Olhou diretamente para a socialite que antes a insultara e completou: "E que esta noite seja lembrada não pelo brilho dos lustres, mas pela luz que nasce quando o orgulho é vencido pela humildade." O salão inteiro se levantou em aplausos ensurdecedores. Dessa vez não havia deboche. Havia apenas respeito. A justiça poética estava completa. Ela havia voltado ao lugar da humilhação e saído de lá como exemplo eterno de dignidade. Depois daquela noite, algo mudou para sempre. O salão luxuoso, antes lembrado pelas festas extravagantes, passou a ser lembrado como o lugar onde uma mulher simples ensinou a todos o valor da dignidade. Anos se passaram, mas sua história continuava viva. Escolas contavam sua trajetória em livros de cidadania. Professores mostravam fotos do momento em que ela ergueu a medalha e diziam: "Aqui está a prova de que ninguém deve ser julgado pela aparência." Nas praças, murais foram pintados com sua frase: "Não se curvem diante de mim, mas diante da dignidade humana." Até as gerações mais novas, que não viveram aquele dia, conheciam sua história como se fosse lenda. Para muitos, ela se tornara símbolo não apenas de resistência, mas de esperança. E a bolsa de couro gasta foi guardada por ela até o fim da vida, não como lembrança de dor, mas como símbolo de que a simplicidade pode carregar o peso de verdades eternas. Certa vez, uma jovem estudante perguntou a ela: "O que a senhora sente quando lembra daquela festa?" Ela sorriu serena e respondeu: "Gratidão, porque se não tivessem me humilhado, eu não teria tido a chance de mostrar a eles e ao mundo que o verdadeiro valor não se veste, se vive." E assim, sua história não terminou naquela festa. Ela continuou ecoando, inspirando, ensinando. De geração em geração, a lembrança daquela noite se transformou em uma herança moral para a cidade inteira. Um legado que dizia, com simplicidade e poder: "Todos têm valor, e quem rir do simples, um dia aprenderá a se curvar diante da verdade." Os anos passaram, e o tempo foi deixando suas marcas. Os cabelos da mulher, antes escuros, agora estavam totalmente brancos. Suas mãos, que um dia tremeram diante da humilhação, agora tremiam apenas pela idade avançada. Um grande evento foi organizado pela cidade em sua homenagem. Não era mais uma festa de ricos, mas uma celebração popular. Trabalhadores, estudantes, famílias inteiras lotavam a praça central. Havia flores, bandeiras e um palco simples montado especialmente para ela. Quando subiu, apoiada em um bastão, a multidão se levantou em aplausos. Não havia luxo, mas havia algo muito maior: gratidão. Ela respirou fundo e, com a voz já enfraquecida, começou sua última mensagem pública. "Quando eu era jovem, riram de mim por causa da minha roupa, da minha bolsa, do que eu parecia ser. Mas aprendi que a aparência é a máscara mais frágil que existe. O que realmente importa é o que carregamos no coração." O silêncio era absoluto. Até as crianças ouviam, com olhos atentos. Ela levantou a velha bolsa de couro, agora ainda mais gasta pelo tempo. Dentro desta bolsa não há riqueza, há memória. Há a lembrança de que, naquela noite, fui humilhada, mas também a lembrança de que a verdade venceu, que a dignidade se levantou e que até os que riram se curvaram. Algumas lágrimas já rolavam entre os presentes. Ela sorriu, apesar do cansaço, e concluiu: "Se eu puder deixar um legado, que seja este. Respeitem uns aos outros. Não riam do simples, porque um dia vocês podem descobrir que estavam rindo da própria grandeza disfarçada." A multidão explodiu em aplausos. E aquela foi a última vez que sua voz ecoou em público. Dias depois, sua partida foi recebida com luto, mas também com celebração, porque sua vida não havia sido marcada pela dor da humilhação, mas pela força da dignidade que transformou milhares de pessoas. E até hoje, em cada canto da cidade, sua frase continua viva: "Não se curvem diante de mim, mas diante da dignidade humana." A cidade inteira parou no dia de sua despedida. Não houve cortejo luxuoso, nem carros importados. Mas as ruas ficaram tomadas por pessoas simples, trabalhadores, jovens, idosos, todos carregando flores nas mãos. Cada pétala que caía sobre o caixão era como um agradecimento silencioso. Não pela medalha, não pela fama, mas pelo exemplo. No mesmo salão onde um dia foi humilhada, foi realizada a cerimônia oficial. E, ironicamente, ali não havia vestidos de grife ou ostentação.
Havia apenas lágrimas, abraços e uma certeza. Aquela mulher havia mudado a história. O prefeito tomou a palavra. Ela nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que oferecemos ao mundo. Sua vida foi lição, sua coragem foi farol, e sua dignidade será lembrada para sempre. Ao final, a bolsa de couro gasta foi colocada sobre o caixão, como símbolo eterno de sua trajetória. Não como objeto de luxo, mas como testemunho de que até o mais simples pode carregar o maior dos valores. E assim, ela partiu. Mas sua voz ecoava na memória de todos. Respeitem uns aos outros. Nunca riam do simples, porque o simples pode carregar a maior grandeza. Naquele dia, não apenas uma mulher foi homenageada, foi a própria dignidade humana que recebeu seu lugar de honra. Chegamos ao fim dessa história emocionante e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.